Está começando mais um UniLibrasCast e nosso tema hoje é o fantasma da gramática da Libras. Quando ela diz que ela chegou em casa, cara, ela não chegou em casa, ela chegou do lado de fora, na porta. Ela tem que colocar a chave na fechadura, ela abriu. Então, o que ela está dizendo ali foi, na hora que eu cheguei em casa, ela não está dizendo que ela já estava em casa, ela não está dizendo que foi depois. Ela foi dizer, na hora que eu cheguei e entrei em casa. É muito mais amplo o que ela está dizendo. Ela mostra o detalhezinho, mas o detalhezinho tem um significado, que no português seria, cara, na hora que eu abri a porta lá de casa, entendeu? A gente fala assim no português. Ela fez isso na Libras, só que o jeito de fazer isso em Libras é diferente do português. Está começando mais um UniLibrasCast e nosso tema hoje é o fantasma da gramática da Libras. Eu sou o Madison Barreto. Muito bem. A primeira pergunta. Madison, afinal de contas, a Libras tem gramática mesmo? Essa daí é a mais engraçada, né? Porque muita gente acha que a Libras são gestos. Acha que o surdo se comunica só apontando para um lado, para o outro lado. Igual a gente fala assim, um telefone assim e tal. E aí você está no telefone e aí você fala para a pessoa assim, você está segurando o telefone lá, e você fala assim para a pessoa, vira direita. Não, esquerda, é esquerda. Não, vira direita. Aí você fica fazendo gestos. Muita gente acha que a Libras são gestos. E, por causa disso, acha que nem imagina, na verdade, que a Libras tem uma gramática. Na verdade, as pesquisas sobre a gramática na Libras no Brasil começaram na década de 80, talvez um pouco antes disso, mas os registros são da década de 80. Então, essa documentação de como é que funciona a gramática da Libras é recente. Mas a Libras é uma língua e, como qualquer língua, ela tem uma gramática. A gramática nada mais é do que a forma como as palavras se organizam dentro de uma frase, para poder encaixar ela ali. Na Libras, as palavras são os sinais. É essa forma como elas são chamadas, sinais. Então, você vai juntando os sinais, você vai organizando eles numa ordem. Essa ordem gera uma frase. Várias frases, você tem um texto sinalizado, mas é um texto. Ou pode ser escrito também. Então, esse conjunto aí, essa lógica de como é que se organiza os sinais, como é que para você poder montar a frase, é a gramática. Então, a Libras, sim, tem gramática. Entendi. Então, acredito que é por causa dessa crença de que são gestos que muitas pessoas chamam de linguagem. Linguagem de sinais, por exemplo. Esclarece um pouquinho para a gente melhor a diferença de uma linguagem para língua, que é a Libras. Na língua portuguesa, no nosso português, língua e linguagem são coisas diferentes. No inglês, o termo language significa as duas coisas. E aí acaba gerando um pouco de confusão e por isso também muita gente acaba gerando confusão, mesmo estando aqui no Brasil, mesmo não lendo materiais do inglês, acaba fazendo essa confusão, essa mistura aí. A linguagem é a forma como o nosso cérebro tem de organizar as coisas para compreender o mundo à nossa volta. Então você olha, por exemplo, o cachorro. O cachorro, ele é um animal que ele não tem, você não vê um cachorro lá planejando, amanhã eu vou comer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa. Ele não tem esse plano. Ele tem um instinto que faz com que ele sinta ali o que ele precisa de fazer. Comer, beber, cruzar. Ele vai lá e pega um osso e enterra o osso e coisas assim. Você pode dar comandos para ele? Pode, mas todos esses comandos que um cachorro recebe são condicionamentos. O cérebro dele está programado a. Você fala assim, vem cá, aí ele vem cá. Por quê? Porque ele foi condicionado a isso. Ele não planeja, ele não fala assim, eu gosto de você ou não gosto de você. Ele simplesmente executa coisas que o cérebro dele está pré-programado a reagir àquilo. Alguns tipos de animais têm como, ou seja, o cachorro não tem linguagem.
Pelo menos os cientistas dizem que não tem. Talvez descubram daqui a alguns anos que ele tem algum nível de linguagem. Os golfinhos, as abelhas, são seres vivos que têm linguagem. Então, elas conseguem se organizar. As formigas também. Elas conseguem se organizar. Como elas fazem isso, não se sabe com certeza, com todos os detalhes. Mas esses seres aí, eles conseguem se organizar, eles têm linguagem, eles conseguem planejar, estruturar as coisas. Então, no caso das abelhas, por exemplo, elas têm um meio muito complexo para elas conseguirem se organizar, quem é que faz o quê, quais são as classes entre si, as operárias, quase a mesma lógica como as formigas têm, entende? Então, isso aí é a linguagem, a capacidade que um ser vivo tem de se organizar, de planejar e de abstrair do mundo à sua volta. Mas nós, seres humanos, a gente tem a linguagem muito mais desenvolvida. Por isso que a raça humana é conhecida como Homo sapiens. É o homem que sabe, é o ser que sabe. Por quê? Porque vem justamente dessa capacidade que nós temos de planejar as coisas, de estruturar as coisas, de entender as coisas à nossa volta. De compreender, olha, isso aqui fica aqui e isso aqui, se fica aqui, não está aqui, ou seja, uma coisa não ocupa dois lugares ao mesmo tempo. Tem uma organização disso. Tudo isso aí é a nossa capacidade de linguagem. E aí tem os vários tipos de linguagem. Tem a linguagem musical, tem a linguagem escrita, tem a linguagem verbal, tem a linguagem não verbal e várias outras expressões de linguagem. E aí a gente começa a entrar na linguagem verbal. A linguagem verbal, ela vai englobar a expressão que uma língua tem, ou seja, a forma como a pessoa fala. Eu estou aqui falando, essa aqui é a minha linguagem verbal. E aí entra o detalhe de que as línguas sinais têm linguagem verbal? Tem. Na verdade, esse verbal aí não quer dizer que é falado, quer dizer que é expressivo. Então, a linguagem verbal. A linguagem escrita, ela é diferente da forma como a gente fala. Mas, como termo linguagem, o que isso aí quer dizer linguagem verbal é você se expressar usando o aparelho fonador, a fala, ou usando as mãos para sinalizar, no caso das línguas de sinais. A linguagem escrita, a forma como você vai lá no papel, escreve, ou como você vai lá no celular, no computador, enfim, o que você escreve, o que você coloca ali. E aí, linguagem é pano para manga. Tem os vários tipos de linguagem, as várias lógicas como as coisas são organizadas. Então, a lógica da escrita é a linguagem escrita. A lógica de como que a gente verbaliza as coisas, como que a gente fala as coisas, de forma sinalizada ou falada, é a linguagem verbal. Tem a linguagem relacionada ao trânsito, às coisas que acontecem no trânsito. Tem a linguagem visual, as placas de trânsito, as coisas no supermercado, como que as coisas no supermercado estão organizadas. Tudo isso aí está relacionado à linguagem visual. E aí tem um detalhe. Quando você começa a observar linguagem e língua, a diferença crucial a linguagem é algo muito mais amplo. Muito mais amplo. E que um bebezinho, por exemplo, ele vai se desenvolvendo na linguagem de forma natural. Ele começa a captar as coisas ali que estão ao redor dele. Então ele consegue reconhecer quem é o pai, quem é a mãe, quem é a avó, quem é o avô. Ele reconhece o cachorrinho, reconhece os brinquedos dele, entende? Ele vai reconhecendo as coisas. Esse reconhecimento que ele tem das coisas, de ele ver, identificar e depois ele se lembrar e reconhecer aquilo ali, tudo isso aí é a capacidade que nós, seres humanos, temos antes da gente nascer. Ou seja, é algo que vem, mesmo antes da gente nascer, já começa a se desenvolver. Essa capacidade de perceber e de dar significado ao mundo à nossa volta. Isso aí é a linguagem. A língua é a forma como nós, seres humanos, desenvolvemos para a gente poder se comunicar, para a gente poder expressar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer e ver o que o outro quer também. Então, a língua, embora seja algo assim interno, que eu, como ser humano, tenho de necessidade de expressão, você também tem, todo mundo tem, todas as pessoas. Por isso, quando uma pessoa se encontra com a outra pessoa,
ela precisa de uma língua para conseguir ter uma comunicação que consiga pegar o que eu estou pensando com o que você está pensando e consiga juntar as duas coisas. E a nossa comunicação flua. Essa comunicação flui muito bem quando a gente está usando a mesma língua. É um código. A língua é um código, é uma coisa que nós, seres humanos, criamos para nos comunicarmos, para conseguir sair daquela era das cavernas lá, em que você escrevia ali na parede da caverna, você escrevia ali para representar alguma coisa e as outras pessoas iam captando, mas era só daquela forma que se comunicava, talvez com gestos, talvez com alguns sons, mas justamente desses sons que as pessoas começaram a emitir, lá naquela época ainda, lá bem antigo mesmo, e dessa organização dos sons foram surgindo as palavras, juntando as palavras, as frases. Então, a língua ela surgiu da necessidade de pessoas que estavam em contato se comunicarem de uma maneira mais estruturada. E aí, claro, as pessoas que estão aqui e as pessoas que estão em outro lugar vão ter formas diferentes de ver o mundo. A linguagem das pessoas é diferente, essa forma de ver o mundo. Consequentemente, isso vai trazendo mudanças na forma como é necessário as pessoas se comunicarem. Por isso, a gente tem línguas diferentes. Às vezes, dentro de um mesmo país, existe mais de uma língua. Então, pessoas, os indígenas, por exemplo, cada tribo indígena com a sua própria língua. É um código de comunicação entre eles e que faz com que a outra tribo não entenda, com que é o código só deles. Só que aí, a partir do momento em que isso vai se expandindo, a partir do momento em que os povos começaram a ter mais contatos entre um povo e outro povo, surgiu a necessidade de gerar uma forma de comunicação entre os dois povos. E aí é por isso que começa a ter influência de uma língua na outra. Palavras que não existem no português passam a existir porque a gente tem contato com o inglês. E assim por diante. Dessa troca aí, as línguas vão crescendo e vão se expandindo ainda mais. Mas tudo na língua, em qualquer língua, começou com duas ou mais pessoas que se encontraram e que precisaram se comunicar. Cara, é apaixonante falar sobre língua. É apaixonante. É um negócio assim incrível mesmo. Com certeza. Agora, aproveitando que você tocou nesse ponto de que as línguas elas são diferentes, nesse caso, por que a Libras, a língua brasileira de sinais, ela não poderia ser universal, apesar de muitas pessoas acharem que ela é? A língua brasileira de sinais, ela surgiu no Brasil para a comunicação das pessoas surdas no Brasil. Antes de ela se chamar Libras, língua brasileira de sinais, ela era chamada, o nome era mais ou menos isso aqui que eu vou falar agora. Linguagem dos surdos dos centros urbanos brasileiros. Era um negócio grande assim, era mais ou menos isso. Mas nele, com certeza, tinha lá, dos centros urbanos brasileiros. A maioria das pessoas nem faz ideia de que teve uma época em que se chamava um nome esquisito assim. Mas era linguagem. Algumas pessoas passaram a chamar de linguagem dos mudos, linguagem dos surdos, linguagem do surdo-mudo, e por aí vai. E até hoje os jornais, por não acreditarem, por não reconhecerem a língua de sinais, chamam ela de linguagem. Eles colocam um nível abaixo. Mas aí tem um detalhe. Por que era chamada de centros urbanos brasileiros? Porque os surdos das capitais ou das regiões metropolitanas, né, cidades grandes, eles tinham mais oportunidade de estudo. Então, dessa oportunidade de estudo, eles tinham contato com outros surdos que já sinalizavam nessa língua. E aí, depois dessas interações, eles foram ampliando. Porém, acontece um fenômeno muito engraçado e interessante na Libras. Qual é esse fenômeno? Mesmo pessoas surdas lá do interior, e que às vezes não têm contato direto com pessoas de cidades grandes, mas que tiveram contato uma vez, ou entre eles, tem mais surdos ali, mais surdos em convivência ali. De alguma forma, eles começam a usar os mesmos princípios linguísticos da Libras.
Olha que interessante. Já aconteceu, por exemplo, de eu e Raquel, a gente é de Minas Gerais, a gente estava em Salvador, a gente viajou de avião, não, a gente foi de carro lá para o Ceará, indo pelo litoral, foi uma viagem fantástica. Aí a gente chegou lá no Ceará, na casa dos amigos nossos, em Fortaleza e tal, e eles falaram assim, olha, a gente está indo para Jericoacoara, mas vamos passar primeiro numa outra cidade. Eu não lembro direitinho o nome da cidade. Mas aí a gente foi para essa cidade lá. E aí lá eles tinham uns amigos surdos. Muitos surdos. Chegando lá, aí eu falei, agora eu vou colocar a prova. A cidade no meio do nada, bem interior mesmo, cara. Vamos ver como é que vai ser aqui. O pessoal fala muito de variação regional dali, vamos ver como é que vai ser aqui. Conversei com todos os surdos lá naturalmente. E a Raquel também. E esses amigos nossos também. E eles se expressam, tudo que eles disseram pra gente em Libras, os ouvintes dos surdos, a gente entendeu claramente. E eles entenderam a gente também. Entende? Então, independente de qual que é o canto do Brasil, a Libras é a língua utilizada pelas comunidades surdas. Claro, eles não brotaram, eles não nasceram sabendo a Libras. Eles aprenderam a Libras em contato com outras pessoas que também sinalizavam em Libras, ouvintes ou surdas. Dessa interação, eles foram absorvendo a Libras, foram se desenvolvendo. No Brasil, existe uma outra língua de sinais, também reconhecida, mas não reconhecida por lei, mas ela é reconhecida como língua, que é a língua de sinais Urubu-Kaapó, que é utilizada por algumas tribos indígenas, se eu não me engano, na região do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Agora, outras tribos indígenas também possuem línguas de sinais próprias. Aí tem várias pesquisas disso aí. Se a língua é utilizada por exemplo, a avó usa a língua de sinais. A filha dela usa a língua de sinais, a mesma. A neta usa a língua de sinais, tem mais de 3 gerações aí, várias pesquisas vão reconhecer isso aí já como língua, porque tem gerações diferentes se comunicando nessa língua. Então, a língua indígena, qualquer língua indígena de sinais, que tenham mais de uma geração, mais de três gerações, por exemplo, que já se comunicam naquela língua ali, é uma língua. Mesmo que não esteja totalmente documentada, mesmo que não se tenha um registro. Alguns anos atrás, por exemplo, uma pesquisadora contratou a gente para poder fazer o registro escrito, transcrever a sinalização de uma tribo indígena da região de Santa Cruz Cabralha, aqui na Bahia, uma cidade do interior, região ali de Porto Seguro, e a tribo indígena de etnia Pataxó tinha justamente esse fenômeno. A mãe, né, aqui já a avó, né, se comunicava surda, se comunicava com a filha e com as netas em língua de sinais. E existia um padrão nessa língua. Eu vi a Raquel fazendo as transcrições em escrita de sinais. Eu vi ela fazendo. Então ali tinha um padrão. Agora, qual é a forma como os surdos brasileiros geralmente utilizam na sua comunicação? A Libras, língua brasileira de sinais. Por quê? Porque essa foi a língua que, dentre os surdos de todo o canto do Brasil, em contato, quer seja através de viagens que eles faziam, quer seja agora através da internet, mas antes não tinha isso, era viagem, né? Então, por causa dessa interação, essa língua principal foi se expandindo e é a língua utilizada pelos surdos do Brasil. Se a língua dessa tribo Pataxó, por exemplo, fosse a língua que os surdos tivessem contato, era ela que a gente utilizava para se comunicar. Mas, como ficou restrito ali a um pequeno grupo de pessoas, a língua de sinais que nós conhecemos como Libras é a forma como os surdos sinalizam hoje, chamando de Libras. Agora, cada país tem a sua própria língua de sinais. E aí tem gente que acha que a Libras, ou que as línguas de sinais são universais. Libras é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. Significa que ela é uma língua usada no Brasil para comunicação gesto visual, como a modalidade da língua é chamada, mas, enfim, são sinais. Nos outros países, cada país vai ter sua própria língua de sinais, e são línguas diferentes. Alguns países têm mais de 2, 3 línguas de sinais, 4 línguas de sinais, como, por exemplo, Suécia, Suíça, alguma coisa assim, não é parecido.
Mas lá eles têm mais de 2, 3 línguas de sinais. Por quê? Porque também na língua falada é bem separado. Então, a língua é uma expressão da cultura do povo. E por ser expressão da cultura do povo, isso significa que, como cada povo tem a sua própria forma de ver o mundo, consequentemente, a língua vai refletir essa forma de ver o mundo. Então, cada país tem a sua própria língua de sinais. Alguns países, como o Brasil, têm mais de uma língua de sinais. Agora, os surdos que as pessoas encontrarem aí no dia a dia, a maioria deles vão usar a Libras. Mas tem um fenômeno interessante. Embora a Libras tenha surgido de forma natural dessa comunicação dos surdos brasileiros, ela foi muito influenciada pela língua de sinais francesa. Por quê? Porque em 1854, um professor... como é que o negócio é antigo, hein? 1854, um professor surdo lá da França, chamado Ernest Bouet, sim, já existia professor surdo nessa época. Ele saiu lá da França com a família dele, a esposa e os 2 filhos. Aliás, ele já tinha os filhos, sim. E vieram para o Brasil. Alguns documentos, algumas pessoas dizem não, ele veio porque Dom Pedro II convidou ele para vir para o Brasil. Outros vão dizer não, ele veio porque ele estava interessado em alguém daqui. Mas como é que o cara estava interessado? Ele já tinha a esposa dele. Enfim, a história é bem obscura do porquê que ele veio para cá. Mas ele veio para cá e, de alguma forma, o imperador contratou ele para desenvolver uma escola para os surdos aqui do Brasil. Agora, adivinha quais surdos eles iam educar? Os surdos filhos da nobreza, como acontecia também em outros países. Então, começou-se a desenvolver os trabalhos e, em 1800, ele chegou em 1854. 3 anos depois, 1857, ele fundou o Instituto Nacional de Surdos Mudos, o Imperial Instituto de Surdos Mudos. Se não me engano, o nome era esse mesmo. Que hoje é chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos. É o INES, cujo sinal é esse daqui, que fica lá no Rio de Janeiro. É o mesmo prédio da época, enfim, teve várias reformas, mas é a mesma localização da época. E aí esse pesquisador, esse professor surdo, quando ele vem para cá e começa a desenvolver esse trabalho, lógico, qual a língua de sinais que ele usava? A que ele usava lá na França, a língua de sinais francesa. Ele, a esposa e os filhos. Então eles vêm, eles trazem a língua deles para cá. E eles começam a usar a língua deles aqui, que eles já conheciam, que ele já tinha estudado, que ele utilizava para ensinar os alunos surdos dele lá na França. E ele começa a usar essa língua aqui. Para quê? Para ensinar os surdos brasileiros a educação, né? Educar na escola. Ao fazer isso, qual que era a língua que os surdos do Brasil utilizavam? Eles utilizavam a forma deles de se comunicar. Já era uma língua estabelecida, mas por causa que eles não tinham aqui um sistema formal de educação, eles não tinham estudo de nenhum nível que seja, talvez informal, em casa, mas isso era totalmente raro, não se tem registro disso, pelo menos eu desconheço. Aí, quando vem esse pesquisador francês com a família dele, esse encontro de línguas ali fez surgir a Libras. Então, muitos sinais da Libras são parecidos com o da língua de sinais francesa. Todos? Não. São 2 línguas iguais? Não, tanto é que elas têm nomes diferentes. Entende? E aí tem um outro detalhe. Esse mesmo pesquisador, depois de alguns anos aqui, alguma coisa não deu certo. E aí ele foi convidado, entre aspas, para ir para outro país. E aí ele passou por vários lugares. Ele foi para os Estados Unidos, não sei a ordem aí, mas ele foi para os Estados Unidos. Ele passou também lá pelo México. Então, a língua de sinais brasileira é considerada irmã da língua de sinais americana, que também é considerada irmã da língua de sinais mexicana. Por quê? Porque essas 3 línguas vieram do tronco linguístico língua de sinais francesa. Mas, que fique bem claro, os surdos do Brasil, eles, os que tinham contato com outros surdos, já estavam no processo de desenvolvimento da língua, que hoje a gente conhece como língua brasileira de sinais, e é bem provável que ela já fosse bem funcional, bem sistematizada. Muito bem. Por quê? Porque essa língua, os surdos já estavam em contato, e as línguas surgem do contato, dessa necessidade de interação entre as pessoas. Isso significa que
A língua é algo vivo. E, por ser vivo, se você usa a língua, ela mantém viva em você. Ela está ali, viva. Isso significa também que é justamente nós, como pessoas que utilizamos a língua, que mantém ela viva e que mantém ela em expansão, que mantém ela crescente. Consequentemente, cada país vai ter a sua própria língua de sinais. Por quê? Se eu não uso a língua americana de sinais, se eu não uso a língua, não sou falante da língua japonesa de sinais, consequentemente eu não tenho conexão. Lá eles vão criar sinais para aquilo que eles precisam lá. Lá eles têm os ritmos musicais, de dança, de cultura, de tudo que eles têm lá. Aqui a gente tem outras coisas. Então, para que não faria sentido utilizar a mesma língua? Porque as necessidades de comunicação são diferentes. Porém, alguns países da África estão adotando a Libras como língua. Por quê? Porque alguns missionários brasileiros foram para lá, ou 20, sul, foram para alguns desses países lá na África, chegando lá, perceberam que os surdos não tinham uma forma estruturada de comunicação. Não quer dizer que eles não tinham língua. Porém, o que eles tinham ali não era o suficiente para estabelecer uma comunicação como a gente está tendo agora. Não era o suficiente. Por quê? É bem provável que esses surdos ficavam enclausurados em casa ainda. Não tinham liberdade, não tinham estudo, não tinha nada. Logo, eles não tinham contato tão grande. Logo, a língua deles não se expandiu. Então, é comum pessoas lá da África, hoje em dia, isso aí já tem tempo já, deve ter 15, 20 anos mais ou menos, mas isso continuou. Então, os surdos de determinados países da África utilizam a língua brasileira de sinais, a Libras. E lá disse, inclusive, às vezes, que está usando a Libras. Outros, a língua de sinais brasileira se tornou a língua mãe, ou um tronco linguístico para o desenvolvimento da língua de sinais deles, porque juntou as duas coisas. E aí foi se desenvolvendo esse fenômeno linguístico lá, para a comunicação entre os surdos de lá. Então, não, as línguas de sinais não são universais. Nossa, é muito apaixonante essa história das línguas de sinais, né? De como elas vão se formando. Muito interessante mesmo. Mas voltando um pouquinho aqui para Libras, né? Digamos que uma pessoa ela comece a iniciar o caminho dela na Libras, comece a estudar alguns sinais e logo ela percebe que só os sinais não é suficiente, que ela precisa de aprender a montar frases. Ela precisa da gramática da Libras para isso? Ela precisa estudar a teoria mesmo? A gente entra, né, aí num campo que é um campo delicado. Você vai entender o porquê. Primeiro, a pessoa começa a aprender alguns sinais. Por que ela faz isso? Ela faz porque ela conhece um surdo, encontrou o surdo em algum lugar, no trabalho dela, apareceu o surdo na igreja, um familiar surdo. E aí ela já sabe que existem línguas. Ela já sabe que tem a forma de comunicar. Então ela sente que, eu vou aprender aqui os sinais para eu poder me comunicar com o surdo. Ótimo, até aí está ótimo, a ideia é essa mesmo. Mas aí acontece o fenômeno eu chamo do retrocesso para a escola. Como assim um retrocesso para a escola? Na escola, a gente ficava estudando inglês. Como é que a gente estuda inglês nas escolas, geralmente? Você vai lá, tem a disciplina de inglês ali 1 ou 2 vezes na semana, o professor pega algumas palavras, ele escreve ali no quadro. Como é que é? Ele escreve lá cachorro, e vai escrever do lado dog, gato, cat. Então, ele vai escrevendo lá palavras em português e palavras em libras. Palavras em inglês. Né? Ele vai escrevendo assim. E aí depois você vai aprendendo aquilo ali e o professor então vai te ensinando como é que você vai formando frases. Por quê? O jeito tradicional de tentar aprender idiomas é primeiro você adquire vocabulário, para depois você absorver, para você estudar a gramática da língua, para você poder montar as frases. Então você estuda as coisas de forma separada. Primeiro você tem que saber muito vocabulário para depois você vir aqui e pegar a gramática. Esse é o jeito tradicional de aprender idiomas.
na verdade, de tentar aprender idiomas. Qual que é o problema disso aí? O problema é que, se você foi lá, aprendeu alguns sinais na Libras, se você for só cumprimentar, oi, vai funcionar. Só cumprimentar, isso aqui já é uma frase completa. Oi, tudo bem? Já dá para comunicar. E tem alguns aspectos gramaticais aqui nessa frase. Sim, nessa aqui já tem alguns aspectos da frase, mas já dá para comunicar. Qual que é a questão? A questão é que para você estabelecer uma comunicação real mesmo, meia dúzia de palavras não dá. Imagina se eu só soubesse 5, 10, 20, 50, 100 palavras. Eu não conseguiria explicar nem 5% do que a gente está conversando aqui. E você não conseguiria me entender nem 5% do que a gente está conversando aqui. Por quê? Você tem vocabulário limitado, ou eu tenho vocabulário limitado, entende? Então, o vocabulário é muito importante na comunicação de uma língua. Porém, o vocabulário sozinho, solto, ele não serve para praticamente nada. É a mesma coisa de você ter várias pecinhas do quebra-cabeça, várias. Você tem as peças do quebra-cabeça ali na sua frente. Mas você não sabe como é que encaixa. Você não sabe como é que junta uma coisa com a outra. Não sabe. E por você não saber como é que encaixa uma coisa na outra, dificilmente você vai conseguir montar o quebra-cabeça. Você pode até ir assim, chutando e tal. Aí o que as pessoas fazem? Bom, no cérebro nosso, brasileiro, está instalado uma língua, que é o português. O português já está instalado aqui no nosso cérebro. A gente já tem uma lógica interna, e tem a lógica que a gente já estudou na escola, da gramática. E aí o que a pessoa faz? Ela pega os sinais da Libras e tenta fazer eles substituindo palavras da frase no português. Então você tem lá, por exemplo, amanhã eu vou estudar. Aí a pessoa foi lá, aprendeu os sinais. Ela já sabe amanhã. Ela vai lá e faz. Amanhã. Opa, amanhã. Aí ela fica lá. Amanhã, 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 amanhã. Vou tentar decorar. Aí beleza. Decorou lá o sinal. Amanhã. Ufa, beleza. Amanhã eu vou estudar. Aí como é que é? Eu. Aí ela vai lá e pesquisa. Como é que fala eu em mim? Aí eu. Aí foi lá e fez o sinal. Eu. Então, amanhã eu. Amanhã eu. Aí fica lá tentando assim. Aí depois vem, vou. Como é que é? Verbo ir em Libras. Aí encontrou lá, ir. Amanhã eu vou. Aí como é que é estudar? Ah, estudar é assim. Bom, amanhã eu vou estudar. E aí montou a frase. Aparentemente funcionou. Por quê? Porque você já sabe a lógica do português, você foi lá e buscou qual que é os sinais de cada coisa na Libras. Por que só aparentemente funcionou? Porque essa frase aqui, ela corre o risco de ter algumas coisas erradas na Libras. Como assim algumas coisas erradas? Quando eu falo para você, amanhã eu vou estudar, não quer dizer que eu vou para outro lugar estudar. Pode significar isso. Mas geralmente não é. Simplesmente significa que é futuro. Amanhã eu vou estudar, não é hoje. Não foi ontem, é amanhã, é futuro. Eu vou. Então esse vou aí, o verbo ir, ele entra como um verbo chamado de verbo auxiliar, que auxiliar mesmo, se não me engano o nome dele, nesse tipo de contexto aí. Que a ideia não é de ir como deslocamento físico no espaço aqui, mas em deslocamento no tempo, é futuro. Mas esse verbo aqui na Libras, geralmente, não dá essa ideia de futuro. Esse voo de futuro na Libras se faz de outra forma. Coincidentemente, é um sinal soletrado, V-O-U, que faz rápido assim, V-O-U, que faz assim de lado. Voo. E ainda na Libras, no caso dessa frase aí, ainda vai enfatizar no final o quê? O voo de novo. Então, amanhã eu vou estudar, eu vou. É isso o significado na Libras. Ele ainda enfatiza, que às vezes vai enfatizar, às vezes não, mas nesse caso aqui eu senti que é necessário enfatizar. Qual que é a grande questão? O jeito como as pessoas tentam aprender Libras é igual a gente tentou aprender inglês na escola. Mas aquele jeito lá, infelizmente, não funcionou. Quem dera que a gente soubesse inglês que a gente aprendeu lá na escola. A gente passou 5, 6, 7, 8 anos, às vezes até mais do que isso na escola, pegando a parte do que a gente começa a aprender em inglês, e simplesmente não aprende o inglês na escola.
entende? E aí com a Libras, tenta se fazer da mesma forma, pegando palavra por palavra, sinal por sinal, para tentar encaixar, para tentar montar a frase, para tentar comunicar assim. E aí é um problema. Por quê? Qual que é o jeito mais fácil de montar um quebra-cabeça? Você tem que ter a caixa do quebra-cabeça. Você tem que olhar ali e aí você vê, porque na caixa, na tampa da caixa ali, né? Ali tem a imagem, ali tem a foto da imagem completa. Ali mostra como que as peças se encaixam. Ali mostra a imagem principal que você precisa. Se você parar para pensar, por exemplo, um quebra-cabeça, como que a gente começa a montar um quebra-cabeça? Sempre das bordas. Sempre das bordas. As peças das bordas são mais importantes do que as peças do meio, na hora de você montar. Então você pega lá, você coloca a imagem, você vai procurando ali quais são aquelas peças que são as mais importantes, quais são as peças da borda, as peças da quina. E aí com isso você começa a ter o contorno ali do seu quebra-cabeça. E aí você já começa a enxergar ali como é que a coisa funciona. Você continua olhando para a caixa, você vai dormir, você lembra do quê? Da caixa. Você sonha com quebra-cabeça. Você sonha com quebra-cabeça, você está em cima das peças, as peças são gigantes. O nosso cérebro viaja na maionese com aquelas peças do quebra-cabeça. E no outro dia você vai lá e você consegue juntar mais coisas. Porque o seu cérebro continuou pensando. Por quê? Porque ele sabe como que as peças se encaixam. Como é que ele sabe como é que as peças se encaixam? Porque você viu ali a imagem na caixa. Sem aquela imagem da caixa, é muito mais difícil de você conseguir montar o quebra-cabeça. Tendo a imagem da caixa, como que realmente é, você monta o quebra-cabeça. Assim também com qualquer língua, em especial a Libras. Quando você tem essa visão macro de como a Libras é, a sinalização de fato clara, fluente em Libras, o seu cérebro começa a pegar como que as coisas são. Você começa a encaixar as coisas. Para e pensa comigo. Quando a gente era bebê, duvido que sua mãe ficou lá com o dicionário lá do seu lado, com a apostila lá do seu lado, falando assim com você, olha, aqui se diz assim, olha, fala assim, ó, fala assim, fala aí, fala. E aí como é que as pessoas ensinam Libras? A pessoa vai lá e fala assim, olha, eu vou te ensinar agora a fazer o sinal de amanhã. Faz assim. Olha, faz assim. Aí a pessoa vai e faz como? Ela faz assim. Aí ele faz assim agora, abaixa aí. Fez aí, né? Aí faz assim. Virou? Ok. Agora você vem assim, ó. Olha como é que você vem. Vem. Assim. Isso. Tá aqui agora. Entendeu? E aí agora você vai abaixar. Abaixa o dedo. Só esse dedo aí, abaixa. Mas aí o seu dedo vem junto. Ele fala, não, estou fazendo errado. Mas ele vem junto mesmo. O dedo é assim, ele move junto. Agora você tem que abaixar a mão um pouquinho para baixo. Isso. Deu certo. Cara, para e pensa comigo. Isso é coisa de doido? Isso aí, tipo, é complicado. Por quê? Pare, imagina aí. Não vou falar agora pente. Fecha a boca. Pá. Assim você fez o fonema. Não funciona. Seria um pesadelo. Ninguém saberia se comunicar em língua nenhuma se a gente dependesse dos nossos pais chegar lá e ficar ensinando pedacinho por pedacinho de como é que fala uma palavra, fonema por fonema. Fonema é esse som, essa unidade pequena das línguas. Seria um pesadelo. Mas, pelo contrário, nossos pais, avós, seja lá quem for que cuidou de cada um, né? As famílias são diferentes. Mas aí, como é que ele chegava lá? Chegava lá e falava qualquer coisa. Que neném bonitinho, vem cá, não sei o quê. Ó o bonequinho aqui, ó o cachorrinho, uau. Aí ele brincava, foi crescendo. E aí, nesse ambiente ali em que as pessoas chegavam e conversavam com a gente falando português, adivinha o que acontecia? A gente estava ouvindo o tempo todo. E a gente começou a fazer o quê? Aprender o português. Mas, na verdade, a gente não estava aprendendo era nada. A gente estava absorvendo o português. E aí que está a questão. Porque o jeito tradicional de ensinar idiomas tenta te ensinar idioma. Tenta pegar o negócio e jogar dentro da sua cabeça. O sinal de ensinar na Libras, por exemplo, é assim. Eu tenho um negócio aqui que eu jogo. Eu posso estar jogando na luz, né, para iluminar ali. Mas eu posso estar jogando outra coisa ali, entendeu? Eu estou jogando para você. E aí você tem que pegar o negócio. Você pega e coloca no cérebro. Você pega e coloca aqui. Mas se você for observar, o sinal de aprender na Libras, ele não tem contato na testa. Ele não encosta. Daí mostra também a fragilidade que o aprendizado tem. Porque tu aprende
e esquece. Aprende e esquece. A absorção natural é diferente. Você nasceu no Brasil, se você teve contato com a língua portuguesa aqui até os seus 3, 4 anos de idade, não interessa qual país do mundo que você for. Mesmo que lá você não utilize o português, se depois você voltar a ter contato com o português, é assim. Por quê? Porque você absorveu. Está de verdade a língua, o português, instalado ali na sua cabeça. Está instalado ali de verdade. Percebe? Agora, a absorção, como é que é absorver na língua? Para e pensa comigo. É igual você que pega uma esponja e você coloca ali dentro da água. O que a esponja faz? Ela faz assim. Ela vai puxando, ela vai chupando tudo que está ao redor dela, ela vai puxando tudo que está ao redor dela ali. Então, o sinal de absorver na Libras, nesse sentido, seria assim. É natural. Por quê? Porque você pega aquilo que você está imerso ali. Você está no ambiente de imersão, você puxa isso para você. Bem natural. O bebê faz assim. Nosso cérebro fez assim quando a gente era pequeno. Agora, por que a gente aprendeu a falar português e não inglês quando a gente era neném? Só por uma razão. As pessoas que estavam ao nosso redor, adivinhem que línguas que elas se comunicavam? Em português. Se elas se comunicassem em inglês, adivinha o que a gente ia pegar? A gente ia pegar o inglês. Adivinha como que as crianças lá dos Estados Unidos aprendem o inglês? Elas não aprendem o inglês, elas absorvem o inglês. O japonês é a mesma coisa. E se a gente, quando a gente era lá bebê, a gente tivesse tido contato com 3, 4, 5 línguas ou mais ao mesmo tempo, porque, sei lá, a gente viajava o tempo todo, a nossa família ficava viajando pela estrada e tal, alguma coisa assim, adivinha o que ia acontecer? O nosso cérebro ia absorver essas línguas diferentes todas. Uma criança que nasce, o pai é norte-americano, a mãe é francesa, e aquela criança nasce ali, independente do país que for, ela vai ter o contato com ambas as línguas. Ela vai absorver ambas as línguas de forma natural. O pai não precisa de ensinar para ela, a mãe não precisa de ensinar para ela. Ela vai absorver de forma natural. Agora, esse mesmo mecanismo continua funcionando na nossa mente. O problema é que o jeito tradicional de tentar ensinar idiomas não ensina dessa forma. Ele não usa essa forma de absorção natural. Consequentemente, o que é que todo mundo tem que fazer? Decorar sinais e decorar palavras, decorar frases, decorar como é que funciona, decorar regras da coisa. Entende? É aí que está o problema. Simplesmente, você não precisaria de decorar mais sinal nenhum na sua vida, se você absorver eles. Simplesmente, você não precisaria de aprender regra gramatical nenhuma na Libras, se você absorvesse elas. Você não precisaria de se preocupar com ordem gramatical de língua nenhuma que você tivesse contato. Agora, não é qualquer tipo de contato. Tem que ser um ambiente, de fato, de imersão. Porque justamente por ser imersão, quando você coloca a esponja ali na água, que ela vai absorver. Se você deixa a esponja ali no ar, ali, ela não está absorvendo nada. Entende? É justamente o ambiente ali que vai fazer com que essa absorção aconteça. E aí vem a questão da língua no ambiente natural, um ambiente que de fato está propício para isso. Interessante, Madison. Mas surgiu algumas dúvidas aqui para mim. Como é que você faz, então, para proporcionar para os seus alunos esse ambiente natural, mesmo através do online? Porque você tem alunos do Brasil inteiro e você tem alunos que são adultos, eles não são mais crianças, né? Que é quando normalmente a gente absorve uma língua, como o português. Como é que você faz? Quais são os princípios gerais que você guia os seus alunos para que eles também consigam, como nos vários depoimentos que você tem no canal da Universidade da Libras no YouTube, por exemplo? Onde é que está o segredo disso? O mais engraçado disso é que, no final das contas, tem uma coisa aqui que eu mesmo já tinha respondido antes. Para e pensa comigo. Olha o que eu falei lá atrás. Os surdos do Brasil estavam em contato uns com os outros. Por causa disso, a Libras se expandiu. Os surdos do Brasil estavam em contato uns com os outros. Por causa disso, e novos surdos em contato absorveram a Libras. O segredo está nos surdos. Aqui na Universidade da Libras, por exemplo,
Quem ensina Libras mesmo não sou eu. Não sou eu. Porque a melhor pessoa do universo para você aprender a Libras é com a pessoa surda. Por quê? Pare e pensa comigo. E aí você vai entender qual que é meu papel aqui na Universidade da Libras. Pare e pensa comigo. Você está na BB, você tem contato com outras pessoas ali, você já absorveu a língua, português brasileiro. Você cresce, continua falando português, você muda para outro país. A língua já está instalada no seu cérebro. O português, você vai lá, você vai pegar outra língua lá, mas o português já está instalado no seu cérebro. Depois de um tempo, você volta a ter contato com outras pessoas. Imagina, essa criança ficou até os 5 anos de idade assim, ou mais tempo do que isso, mas ela parou de ter o contato com o português. Agora, ela passou a ter contato só com o inglês. Ela mudou lá para os Estados Unidos. Aí está lá nos Estados Unidos. Aí ela cresceu e tal. Quando ela ficou jovem, ela ouviu a história dela e tal, e ela começou a se interessar pelo português. Quem você acha que vai falar o português de forma mais natural? A pessoa ouvinte lá dos Estados Unidos agora, né? O ouvinte lá, que vai aprender o português agora, ou aquela pessoa que aprendeu lá quando era criança? O que aprendeu como criança. Por quê? Porque todo o sistema fonatório dele já está adaptado de forma natural para falar o português. Assim funciona para qualquer país. Então, quem de forma natural já tem isso com a Libras? Os surdos. O cérebro dos surdos, ele se adapta. A coisa mais incrível. Tem pesquisas científicas que mostram. Olha que interessante isso aqui. O nosso cérebro tem várias áreas diferentes. Várias áreas. Aqui, na parte posterior, a parte de trás aqui, fica o córtex visual. E nessa região aqui do lado, nessa região aqui, assim, ó, do lado e do outro lado, está o nosso córtex auditivo, de um lado e do outro, bem perto do ouvido. Os surdos, óbvio, né, eles não ouvem. O cérebro dos surdos adapta essas partes do córtex auditivo. O cérebro dos surdos usa isso aí para quê? Para visão, cara. É um negócio de outro mundo, velho. Então, o surdo enxerga muito mais do que eu e você juntos. Entende? O surdo capta muito mais as coisas. Então, na hora de eu colocar alguém aqui dentro para ensinar Libras, eu vou colocar um surdo, cara. A melhor forma de se aprender Libras é com um surdo. Por quê? Porque o cérebro dele já é só visão. Só visão. E a língua de sinais é o quê? Uma língua visual. Então, o jeito que o surdo vê o mundo é diferente. Olha que interessante. Quando eu conheci a Raquel, eu estava num retiro com os surdos, ouvintes e tal, eu fui jogar sinuca com um outro surdo. Para quem não conhece, sinuca é um jogo que você tem uma mesa, tem alguns buracos no contorno dessa mesa, ela tem uma borda assim, né? Então, tem alguns buracos que eles chamam de caçapa, ou de buraco mesmo. E aí você tem algumas bolas, você tem que jogar, pega um taco, você bate com o taco na bola branca, essa bola tem que bater na outra bola, e isso aí tem que cair no buraco. Quem ganha quem terminar com as bolas ali do buraco. Tem outras regras, mas enfim. Eu fui jogar sinuca com o surdo. Cara, eu passei uma vergonha. Uma vergonha. Por quê? O cara não perdia uma bola, velho. Não perdia uma bola. É um negócio de doido. Ele não perdia uma. Quando eu falava assim, agora ele errou, agora é minha vez. Para poder ser minha vez, o outro tem que errar, né? Ele errou, agora é minha vez. Aí agora ele errou, é minha vez. Aí eu fazia alguma coisa lá, aí eu descobri que o cara não errou, não. Ele posicionou as bolas de uma maneira estratégica para facilitar a próxima atacada dele. Entendeu? E aí chegou um ponto que, assim, cara, eu tava perdendo de lavada, velho. E eu achava que eu sabia jogar sinuca. Entendeu? E aí eu perguntei para ele como que ele fazia aquilo. Aí adivinha o que ele respondeu? Ele falou assim, eu só sigo a linha vermelha. Cara, a mesa ela é a cor verde. Não tinha linha vermelha em lugar nenhum ali, cara. Não tinha nada. Eu olhei assim, fiquei assim. Aí eu falei assim, não entendi. Aí ele falou assim, você não tá vendo não? Tem uma linha vermelha que junta, que liga as bolas. Então eu bato aqui o taco na bola branca, a bola branca
ela segue a linha vermelha, bate na outra bola e ela vai... Então eu já sei exatamente o que vai acontecer. É só seguir a linha vermelha. Eu não estava enxergando a linha vermelha. Não tinha linha vermelha ali, entendeu? Então, a visão do surdo é diferente. Ela é uma visão diferente. Porém, no caminho da Libras, eu acabei percebendo uma coisa. Assim como nem todo mundo que fala português é professor de português, nem todas essas pessoas que falam em Libras são professores de Libras ou servem para ser professores de Libras, mesmo que sejam surdos. Quer ver uma prova disso? Teve uma época que eu coordenava 55 funcionários surdos, 18 a 73 anos de idade. Lá, vários surdos que trabalhavam lá, auxiliar de escritório, digitador, auxiliar de estoque, várias profissões eles tinham lá dentro. Alguns deles também eram professores de Libras, trabalhavam ensinando a Libras. E aí teve uma época no Brasil que, por causa de decreto e tal, tinha uma prova que avaliava quem estava habilitado para ensinar a Libras ou para ser intérprete, por exemplo. Essa prova chamava de ProLibras, que avaliava proficiência na Libras, ou seja, se a pessoa sabe se comunicar na Libras e se ela sabe interpretar, ou se ela sabe se comunicar na Libras e se ela sabe ensinar. A maioria desses surdos que trabalhavam nessa instituição lá e que trabalhavam em outros lugares como professores de Libras não passaram na prova. E não é porque a pessoa não tentou, não. Tentou uma vez, no ano seguinte, no outro ano. E essas pessoas trabalhavam ensinando a Libras para quem? Para outras pessoas ouvintes. Aí adivinha por que o ouvinte vai lá no cursinho de Libras e não aprende? Porque só a boa vontade de ensinar não basta. Só a pessoa ser surda não basta. Assim como só a pessoa ser ouvinte não basta. Quando eu comecei a aprender Libras lá atrás, o jeito que me ensinaram, alguns anos depois, na igreja que eu estava, alguns adolescentes queriam aprender. Eu já estava mais crescido e tal, eu era adolescente também, mas eu era mais velho que eles. E aí eu fui tentar ensinar Libras para eles. Adivinhar, não funcionou. Eles não conseguiram aprender direito. Não conseguiram. Eu estava me esforçando ao máximo, mas eles não conseguiram aprender. Por quê? Eu sabia me comunicar ali no dia a dia, ali, interpretar uma coisinha ou outra, mas eu não sabia ensinar. Nem todo mundo que fala uma língua sabe ensinar ela, entende? Assim, nem todo mundo que dirige um carro é motorista. Hoje em dia mudou um pouco isso por causa dos aplicativos, né? Mas se você já pegou aí esses aplicativos de motorista, você deve ter percebido que umas pessoas é meio roda dura. Dá umas fechadas, acelera demais, entendeu? Não serve. Então, juntando isso aí, o que eu percebi? Eu percebi que eu preciso de pessoas surdas que saibam a Libras com profundidade. Então, aqui na Universidade da Libras, quem ensina a Libras são surdos. Inclusive a minha esposa Raquel, que é surda. Entende? Mas ela ensina não é porque ela é minha esposa, não. Não é porque ela é minha esposa, não. É porque a forma da Raquel se expressar na Libras é diferente de outros surdos. Ela é poética na sinalização. É uma coisa linda de ver, cara. Quem já viu o vídeo dela aqui no YouTube, por exemplo, de poesias dela, tipo, é um negócio de outro mundo. É claro, um negócio assim, sabe? Você praticamente vê a coisa ali 3D na sua frente, entende? É um jeito diferente de sinalizar. Na verdade, foi por causa disso que eu me apaixonei por ela lá atrás. Porque a sinalização, assim, as mãos dela parecem que bailavam, assim, não é uma coisa de outro mundo, cara. É encantador, velho, sabe? E aí, o que eu fui percebendo com o tempo? Que isso era uma habilidade natural da Raquel. Esse jeito dela de sinalizar é uma habilidade natural dela, entende? Por isso que em todos os lugares que ela dava aula de Libras, os alunos dela aprendiam rápido, entende? Mas ela mesma demorou para cair a ficha de que a diferença era o jeito como ela fazia. E aí, com o tempo, a gente precisava de algumas outras peças ainda. E eu fui buscar essas peças. E ao buscar essas peças, eu conheci uma outra pessoa, um outro professor surdo. E ao conhecer ele, eu percebi, é ele. Ele tem um jeito diferente de sinalizar. Um jeito que é capaz qualquer pessoa aprender. Então,
o jeito de sinalizar, lembra que eu falei do ambiente de imersão? Não é qualquer ambiente, não é qualquer sinalização. Existe uma forma específica que a gente conseguiu identificar, uma forma específica que a gente mapeou. Lembra das pecinhas que são mais importantes do quebra-cabeça? Nós, por causa das viagens que eu faço, as viagens que a Raquel faz, as viagens que a gente faz junto, e cada vez a gente vai viajar mais, a gente gosta muito de viajar, a gente vai encontrando outros surdos, a gente vai conhecendo gente de todo canto do Brasil. E aí, juntando isso, a gente percebeu que na Libras também acontece esse mesmo fenômeno do quebra-cabeça. Alguns sinais são mais importantes do que os outros, porque eles são mais usados. Entende? São sinais-chave. Você aprende aquele sinal, você aprendeu vários outros por tabela. Entende? É como se você fosse alinhar vários dominós. Você encosta no primeiro dominó, eles vão caindo. Por quê? Porque você fez isso de forma inteligente. E a gente conseguiu mapear como isso funciona na Libras. Então, o meu papel é de mostrar para outra pessoa, para o ouvinte, para o aluno ouvinte, quando ele entra ali no método, o meu papel é mostrar ele como que ele vai usar o método. Como que ele vai fazer cada prática. E eu vou orientando. Eu vou mostrando. Por quê? Porque eu sou o ouvinte. Eu sei como funciona a cultura ouvinte. Eu sei como funciona o cérebro do ouvinte. Mas eu sei também como funciona o cérebro do surdo. Então, a gente foi mapeando como guiar qualquer pessoa ouvinte no caminho da Libras. Por quê? Porque a gente tende a... Você está assim, aprendeu, aí você vai e se desvia e tal, e quer fazer as coisas igual no português. Mas se você se desvia do caminho da Libras, não vai pegar a Libras. Precisa continuar no caminho da Libras. Então, o meu papel é justamente esse, de guiar pelo caminho da Libras. E é por isso que os nossos alunos vão absorvendo. Eles veem a sinalização de surdos. Não sou eu lá sinalizando. Eu faço alguns sinais? Faço. Eu explico. Eu explico como é que é a lógica. Explico a lógica também. Eu explico isso tudo. Mas é um complemento. O que eles aprendem mesmo é absorvendo a Libras através das práticas que tem ali. Mesmo que não sabia nada de Libras antes, ele vai absorvendo isso. Então, justamente por essa forma como os nossos alunos eles vão absorvendo a Libras, e com o nosso acompanhamento, é que a coisa acontece. Por quê? A gente identificou que existe uma sequência ideal do que a pessoa tem que fazer quando ela começa, do que ela tem que fazer depois, cada passo. Cada passo. E aí, quando a pessoa vai seguindo aquele passo ali com o nosso acompanhamento, o que vai acontecendo é isso, ela vai absorvendo a Libras vai sendo instalada no cérebro. E isso vai se tornando algo vivo. A pessoa vai fazendo as práticas e ela vai sinalizando. Para e pensa comigo. A Libras é uma língua. Como ela é uma língua, ela tem uma lógica. Não é um negócio, não é um bicho de 7 cabeças. Entende? Cara, a gente é ser humano, velho. Ser humano já foi até lá para a Lua. Entende? A gente é capaz de fazer as coisas. Qualquer pessoa ouvinte é capaz de aprender a Libras. O pessoal aparece, e tal, não tenho dom para aprender Libras. Quando a pessoa diz que ela não tem dom para aprender Libras, significa que ela está terceirizando para Deus, achando que Deus é responsável por fazer ela aprender a Libras. Mas Deus já deu um cérebro incrível para a gente. Incrível. O movimento que o nosso músculo faz para poder abrir e fechar. Cara, é um negócio de outro mundo. É fantástico como que o corpo humano funciona. Entende? É fantástico. E por causa desse funcionamento do corpo humano, por causa do funcionamento do cérebro, que eu amo essa área, então eu pesquisei muita coisa da área das neurociências cognitivas, muita coisa, não só da Libras, né? Mas dos estudos da Libras, mas ter encontrado as pessoas certas para esse processo, esses 2 professores surdos, incluindo a Raquel, mas esse encaixe realmente daquilo que vai fazer diferença. Por quê? Porque tem sinais que são mais importantes do que outros. Esses que são mais importantes, tem que aprender eles primeiro. Porque se você começa a aprender Libras, está lá aprendendo como é que faz sinal de lhama. No Brasil, onde é que tem lhama no Brasil? Raríssimo lugar, se tem é porque trouxeram da Bolívia para cá, ou de outros países, entendeu? A pessoa aprende como é que faz tubarão, por exemplo. Nem dá para ver direito aqui tubarão. Aprende como é que faz baleia. É legal? É, mas você vai usar isso na sua vida para quê? Entende? Você não vai precisar desses sinais tão cedo. Aprende rinoceronte, entende? Aprende como é que faz sinal de trisavô. Cara,
Nem bisavô a maioria das pessoas não tem. Trisavô, então, sabe? Então, tipo, as pessoas ficam tentando aprender coisas que elas não vão usar, sabe? Para dizer que sabe aquilo. É legal esses sinais? É legal, mas não faz sentido. Primeiro você tem que começar com as peças da beirada, com as peças que são mais importantes. Porque se você sabe essas peças e sabe elas muito bem, e você está absorvendo isso da forma correta, na sequência ideal, adivinha o que vai acontecer? A Libras vai ser instalada no cérebro. Acontece esse processo de absorção natural. E aí, de repente, os alunos estão sinalizando. Então, se você for parar e observar, por exemplo, aqui na Universidade da Libras, todos, 100% dos nossos alunos, eles mandam um vídeo para a gente de agradecimento ou depoimentos deles em Libras. Ninguém aqui manda assim, olha, meu nome é tal, eu sou aluno do Madison e da Raquel no método Fluente em Libras ou no método Libras Essencial e eu estou aqui para falar que eu gostei muito do método e que eu aprendi muito a falar em Libras. Cara, não faz sentido, isso aí é português. Se a pessoa está dizendo que aprendeu Libras comigo e ela me manda um vídeo dizendo isso aí, eu nem aceito não, porque ela não aprendeu Libras. Entendeu? É a mesma coisa, eu dou curso de bolo. Aí você vai e manda um vídeo para mim dizendo assim, e tal, eu aprendi a fazer bolo e tal. Não, cara, eu quero isso. Não, eu quero ver o bolo que você fez. Entendeu? No nosso caso, a prova da Libras é a Libras. Todo mundo aqui, sinalização em Libras. Em Libras. Libras. Por quê? Porque aquela pessoa ali está te mostrando o seguinte, olha, o que o Madison e a Raquel puderam fazer pela minha vida, eles me ajudaram a aprender a Libras de verdade. E agora, por causa que eu sei a Libras, eu posso ajudar os surdos. Olha, eu comecei a trabalhar como intérprete. Olha, eu sou professora de surdos agora, eu realizei o meu sonho. Entende? Então é por isso que eles mandam esses vídeos pra gente. E eles mandam esses vídeos, cara, é empolgante, velho. Eu pego lá o vídeo lá, a pessoa sinalizando em Libras, velho. Eu demorei 8 anos para aprender, a pessoa ali em semanas, ela já está sinalizando em Libras. Gente que morava no interior de estado, aí, cidades que nem surda a pessoa não conhecia, entendeu? Gente mais velha também, não que a idade tem alguma coisa a ver, mas as pessoas acham que idoso não consegue aprender a língua. Não, nada disso. Aprende, cara. O cérebro ele tem neuroplasticidade. É um negócio incrível que Deus criou no ser humano, sabe? É apaixonante isso. Meu olho brilha falando disso porque é apaixonante, cara. Eu sei que o que a gente faz aqui dentro, o que a gente faz, a gente não dá curso de línguas. Não é isso que a gente faz, sabe? O que a gente faz a gente ajuda a pessoa a ter na própria mão dela o poder de se comunicar com os surdos. Porque só quando você tem o poder da Libras na sua mão para você se comunicar com os surdos, é que tem como você ajudar os surdos, é que tem como você trabalhar com a Libras, é que se você tem um familiar surdo, é que você vai poder se comunicar com ele. Percebe? Então, que a gente não é uma escola de Libras. Não é uma escola de Libras. O que a gente faz é possibilitar essa transformação para que você, quando você pega a Libras, quando você absorve a Libras, você encontra com uma outra pessoa surda ali, você consegue gerar a comunicação ali. Percebe? Então, o que os nossos alunos fazem é seguir esse processo. Eles têm acesso à sequência, porque eu não tenho como mostrar como é que é a sequência e tal, não teria tempo aqui. Mas existe uma sequência perfeita para absorver a Libras. A gente identificou essa sequência, a gente mapeou essa sequência, a gente criou práticas em vídeo, com orientação passo a passo, com imagens, mas existe uma sequência, uma forma ideal de fazer para que isso consiga pegar a Libras, que é uma língua visual, e instalar no cérebro de uma pessoa ouvinte que ouve. Nosso cérebro é diferente do cérebro do surdo. Por isso, a forma de aprender requer algumas coisas específicas. E é aí que entra justamente o meu papel, em guiar no caminho da Libras. Muito interessante, muito interessante. Para mim ficou claro nessa sua resposta que a gramática ela vem depois da absorção da língua. Ela apenas explica teoricamente como a língua funciona,
mas a prática é através da cultura surda. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais, até mesmo na prática, se você puder demonstrar um exemplo em uma frase, por exemplo, como a cultura surda ela influencia nessa estruturação de uma frase em Libras, de montar uma frase em Libras. Porque muitas pessoas fazem o português sinalizado, por exemplo. Improvisar exemplo é um negócio complicado. Pensar aqui exemplos aqui. Aqui tem uma coisa que aconteceu comigo, cara. Nossa. Foi um negócio de louco. Foi um negócio de louco. Eu tava namorando a Raquel. E aí, verdade, tinha pouquíssimo tempo que a gente tava namorando. Aí tem aquela toda coisa toda, né? De ir na casa dos pais da moça para pedir namoro, aquela coisa. E aí, a Raquel tinha encontrado comigo, né? Ela começou a contar uma coisa ali para mim, sobre o sobrinho dela, na casa dela lá e tal. E ela fez um relato ali para mim. Na minha cabeça, eu achava que eu estava entendendo. Na minha cabeça, eu estava lá falando assim, e eu chegar, casa, abrir, eu estava lá assim na minha cabeça, achando que eu estava entendendo. E aí, o que aconteceu? Chegou um ponto que a Raquel já estava lá na frente da história e eu percebi que eu estava... Não estava funcionando, entendeu? Mas eu fiquei assim, sabe? Sabe? E aí, beleza. Passou algumas semanas, passou um tempo, aí de fato, foi uma semana, eu acho. Não, nem chegou a dar uma semana, não. Eu acho que foi menos tempo do que isso. Ela me contou a história, a gente não estava namorando, poucos dias depois a gente começou a namorar, aí eu fui na casa dos pais dela pedir autorização, enfim. Aí o que aconteceu? Na hora que eu cheguei na casa dela, né, a Raquel tinha ido encontrar comigo no ponto, a gente chegou na casa dela, quando ela abriu a porta assim, aí eu vi as coisas assim na casa dela, aí o sobrinho dela, Gabriel, né, ele veio assim, correndo, ele era pequenininho, né, ele veio correndo assim e tal, aí abraçou a perna da Raquel assim, e aí a gente foi andando assim na casa dela, a mãe dela estava na cozinha, adiantando as coisas do almoço e tal, que a gente ia fazer ali, que ela ia fazer. E aí, cara, na hora que eu vi isso, eu entendi o que a Raquel fez antes. Só nessa hora. E aí que eu vi que era diferente do que ela estava fazendo. E que aí não adiantava aquelas palavras. Olha o que ela fez. Foi mais ou menos assim. Cara, a minha mente pirou com isso. Minha mente pirou. Por quê? Porque na minha cabeça eu estava acostumado a eu chegar em casa, entrar. Então, eu falaria assim na época que aconteceu isso aí, eu falaria mais ou menos assim. Tipo, cadê? Não tem vida no negócio, sabe? É um negócio morto. Mas o que a Raquel fez ali foi um negócio vivo, sabe? Quando ela disse que ela chegou em casa, cara, ela não chegou em casa. Ela chegou do lado de fora. Tem a porta. Ela tem que colocar a chave na fechadura. Ela abriu. Então, o que ela está dizendo ali foi, na hora que eu cheguei em casa, ela não está dizendo que ela já estava em casa. Ela não está dizendo que foi depois. Ela foi dizer, na hora que eu cheguei e entrei em casa. É muito mais amplo o que ela está dizendo. Ela mostra o detalhezinho, mas o detalhezinho tem um significado, que no português seria, cara, na hora que eu abri a porta lá de casa, entendeu? A gente fala assim no português. Ela fez isso na Libras. Só que o jeito de fazer isso em Libras é diferente do português. No português você fala assim, cara, na hora que eu abrir a porta, não tem a casa. Você já está na porta de cara. Entende? E aí, quando ela abre assim, girou a chave, a porta não está aberta. Você tem que pegar na maçaneta e abrir a porta. E ela abre a porta, cara, é 3D a língua, velho. Ela abre assim, a porta está aberta. Aí ela entra, e ela entra de verdade. Olha o movimento, cara. Tem um movimento dela andando, cara. É uma língua 3D, saca? E aí, ela vai andando aqui. Eu nunca na minha vida que eu fosse imaginar que isso aqui ia andar.
Por quê? Porque tinham me ensinado que andar era assim. Tá certo? Tá certo. Mas isso aqui parece muito mais com um gesto. Tem outras formas do sinal de andar? Tem. Olha que interessante. Ela abriu aqui, ela anda, mas ela anda quase que sem... A mão não sai do lugar. A mão fica parada. Mas ela está andando, como é que a gente sabe? O movimento do corpo. Olha que doido o negócio. É uma língua 3D, um negócio de cinema. É apaixonante. Aí ela vai andando assim. Aí depois que tem um deslocamento. Por quê? Porque primeiro aqui ela andou assim. Aí ela viu o quê? Ela viu o macio. Como assim o macio? Ela viu o sofá. É isso que ela viu. Travesseiro é o macio aqui. O colchão é o macio que você deita. O sofá é o macio que você senta. Mas ela não sentou. Ela não podia fazer que é o macio que senta porque ela não foi lá sentar. Olha que legal isso. Entendeu? Tipo, é visual a coisa. Então ela vê o sofá aqui e tem um outro sofá aqui. Olha que interessante. Ela vê o sofá aqui, ela não faz o outro sofá aqui. Não. Por quê? Porque ninguém vê o sofá de canto. Você tem que virar o seu corpo para você ver o sofá. Então ela vê o sofá aqui, vira o corpo. Olha que interessante. A Libras faz isso. E aí que ela vai andando e se desloca no espaço. Por quê? Porque agora ela já demarcou onde é que a coisa está. Quando ela se desloca no espaço, ela vê a mãe dela. Mas ela não vê a mãe dela assim. Ela vê a mãe dela assim. Tem uma inclinação. Por quê? Porque lá na casa dela tinha uma parede. Então, quando ela chegava da porta, tinha a parede lá, ela tinha que fazer assim para ela poder ver quem estava na cozinha. Percebeu? Então ela faz assim e ela vê a mãe dela lá. Ela vê quem? A mãe. Fazendo o quê? Cozinhando. Ao mesmo tempo que isso aqui significaria que ela estava cozinhando, significa que ela estava na cozinha. Por quê? Porque nessa frase, tanto faz, não importa. O que ela quer dizer é, a minha mãe não estava na sala quando eu entrei. É isso que ela está dizendo. A minha mãe não estava no quarto quando eu cheguei em casa. A minha mãe não estava no banheiro. É só isso. Não interessa o que a mãe estava fazendo. O que interessa é onde a mãe estava. Onde que ela estava? No lugar que se usa para cozinhar. É isso. Entendeu? E a pessoa... E aí depois, quando ela vira assim, ela vira, o sobrinho dela vem. E vem... Não foi assim. O sobrinho dela veio normal. Ele vem rápido. E daí que está o susto. Agora, o que ela falou depois disso, eu não faço nem ideia. Por quê? Porque eu não tinha entendido. Entende? Eu sabia isso aí porque eu estava quebrando a cabeça. Quando eu cheguei na casa dela que eu vi, meu cérebro lembrou das coisas. Aí eu falei, foi isso. Agora, por que ela me contou essa história do sobrinho? Eu nunca vou saber, nem ela lembra disso aí mais. Entendeu? Então, isso aí é um negócio vivo, é uma língua 3D. O português ele não dá conta de descrever isso aí tudo. Você tem muito mais trabalho, precisa de muito mais palavras para explicar isso aí no português. E na Libras foi visual. Agora, o mais interessante é que a Libras dá conta disso aí, mas ela dá conta disso não é só de coisas concretas. A Libras faz isso com coisas abstratas, com sentimento. Quando eu fui pedir a Raquel em namoro, eu não sabia como é que eu ia falar para ela. Eu não sabia como dizer para ela que eu amava ela. Porque o que eu amava ela era muito mais do que só esse sinal. Entende? Era um negócio mais profundo, sabe? Eu não sabia como é que eu ia dizer. E só com o tempo eu descobri. O amor na Libras, ele está muito mais no olhar, na forma como se faz a sinalização, do que propriamente dito em dizer, eu te amo, amo você. Muito mais do que isso. O surdo percebe pelo olhar se você realmente ama, entende? E isso foi muito forte para mim quando eu comecei a namorar a Raquel. E aí, você observa, por exemplo, até a sinalização da Raquel nas redes sociais, né? Quando ela posta algum vídeo, até as poesias dela, quando você vai observar, tem coisas ali concretas? Tem. Às vezes ela está na praia, ela faz uma poesia sobre a praia, sobre as ondas, sobre a natureza. Mas às vezes ela está nesses lugares e ela faz poesias sobre a vida. Ela faz poesias sobre a percepção dela sobre a vida
sobre como que a gente precisa de ver a vida ou não, o que é que fica prendendo a gente em coisas do passado, que atrapalha a pessoa de ir para frente, os traumas do passado, sabe? Essas coisas assim. Então, é abstrato. E que língua que a Raquel está usando ali para sinalizar? A Libras. Então, a Libras, ela dá conta de qualquer tipo de coisa. Tem surdos advogados, tem surdos enfermeiros, entende? E os surdos vão se aprofundando. Por quê? Porque é uma língua completa. É uma língua viva, completa. Ela continua se expandindo, mas ela dá conta de comunicar absolutamente qualquer coisa, entende? E aí tem uma coisa curiosa que é, na Libras tem um recurso chamado de classificador. Por exemplo, quando eu fiz aqui a porta está aqui, mas quando ela coloca a chave lá e gira, é um classificador. O que é isso? Um classificador é uma coisa que é um fenômeno que acontece em algumas línguas, mas vamos focar aqui nas línguas sinais. Ele serve para dizer para que serve uma coisa, como que aquela coisa é usada, qual que é o formato daquela coisa, qual que é o movimento que aquela coisa faz. Então, no caso aqui da chave, você tem uma porta, você coloca a chave na fechadura. O objeto chave, se você tem uma chave, você pega a chave aí da sua casa, você pega ela assim. Você pegou a chave. Então, aqui está dizendo, o jeito que se pega na chave é dessa forma. Então, eu peguei um objeto que se pega dessa forma e eu coloquei na porta. Qual é o objeto que a gente usa para fazer isso? A chave. Então, isso aqui é a chave. E eu girei. Observa que ela está abrindo a porta, que ela está destrancando a porta. Como que a gente sabe isso? Ela girou para o lado direito. A gente sabe que as portas são... A lógica que é usada no Brasil é de girar para cá. Se fosse para o lado de cá, estava trancando. Percebe? Então, o classificador, ele descreve como que a coisa é feita. Mas aí, beleza, destrancou. E aí, como é que ela abre a porta? Ela não empurrou. Ela não fez assim, ela não deu um cotovelado, ela não chutou. O que ela fez? Ela pegou na maçaneta. Olha onde ela pega na maçaneta. A chave estava aqui abaixo. O lugar onde ela pega na maçaneta está um pouquinho acima. Por quê? Porque na porta da casa dela era assim. Se fosse o contrário, ela ia fazer o contrário. E ela faz assim, é o jeito que a gente pega na maçaneta, é um classificador. E ela vai e abre, também é um classificador. Classificador, como assim? Eu estou dizendo, olha, eu peguei numa coisa, eu girei aquilo, e eu tive que empurrar, e o movimento que eu tive que fazer foi assim. É isso que significa. Isso aí são os classificadores. Eu não sabia usar classificadores na época. E já tinha o quê? Mais de 6 anos, 6, 7 anos nessa época aí, que eu estava estudando a Libras. Por quê? Porque diziam que classificador era do curso avançado. Não tinha curso avançado lá, não tinha classificador. Entendeu? Não tinha. Eu cheguei para um surdo pedindo para ele me ensinar classificador, ele falou, olha os surdos aí. Cara, não é assim que funciona para aprender a língua. Eu quebrei a cabeça para aprender assim. Eu não tinha a imagem da caixa. Eu tive que ir caçando as peças ali. Mas aí quando eu vi os surdos, eu fui caçando ali, cara, o que é a imagem da caixa aqui? Isso me deu muito trabalho. Muito trabalho. Os nossos alunos não têm esse trabalho, né? A gente já encontrou a caixa, a gente já tem a imagem ali completa, tem um negócio na sequência certa já, entendeu? Já é assim. E aí, essa comunicação em Libras e com os classificadores, isso aí, essa forma assim, natural dos surdos de se comunicarem, isso aí é a base da Libras. É a base da Libras. Mas, quem aparece por aí com dificuldade com a gramática da Libras, por que tem essa dificuldade? Porque está o tempo todo tentando aprender a Libras baseada no português. Palavra por palavra, sinal por sinal. Igual a gente tentou aprender inglês na escola. A gente não lembra o vocabulário direito da escola lá tradicional, não aprendeu a gramática também e muito menos sabe se comunicar em inglês. E é exatamente desse jeito que as pessoas ficam tentando aprender a Libras nos cursinhos tradicionais. Infelizmente. Infelizmente. Nossa, eu fiquei impressionado quando você foi explicando essa lógica visual da Libras, né? Como a cultura surda é refletida nas frases em Libras. E me pareceu como que um filme ou uma série, esse jogo de câmera, sabe? Como ela vira e vê a mãe, como ela aproxima do que a mãe está fazendo, né? É muito interessante, a Libras é fascinante.
Mas, Madison, digamos que agora uma pessoa ela entendeu a lógica, ela aprendeu a montar frases em Libras de forma visual, porém ela quer se aprofundar ainda mais, ela quer entender a lógica teórica da gramática da Libras. É SVO, é OSV, como é que eu faço, como é que eu não faço, ela quer estudar isso. Como ela faria? Qual seria o caminho para entender depois de entender a visualidade, entender a teoria? Uma vez que, se você parar para pensar, a gente já sabia falar português quando a gente entrou na escola. Então, na escola, a gente estudou a gramática do português. Mas a gente já sabia falar português, a gente já se comunicava em português. Na escola, a gente estudou a gramática. Isso significa que a gramática de uma língua, ela é necessária ser estudada? Sim e não. Não, por quê? Cara, você não precisa de saber, de estudar a gramática do português para você se comunicar em português. A criança se comunica em português com os pais, 4, 5 anos de idade, ela já fala de tudo. Fala até coisa que não deve já. Fala as coisas que não deve. Mas aí, ela já sabe se comunicar. Ela entra para a escola e aprende a gramática para ela captar a maneira formal de se comunicar na língua. E porque ela vai aprender também a escrita, que já é um outro aspecto. Percebe? E aí, no caso da Libras, a melhor forma é absorção natural. Os alunos dos nossos métodos da Universidade da Libras, dentro do próprio método, eu tenho várias práticas em que eu mesmo já vou lá ensinando, eu vou demonstrando como que funciona a Libras. Qual é a lógica da Libras? O que a pessoa precisa de ver na Libras para ela conseguir saber a gramática e ter profundidade nessa gramática e na lógica geral de como que é essa gramática para o uso da comunicação que ela vai ter no dia a dia. Os nossos métodos focados na interpretação, por exemplo, um método que é para pessoas que querem saber interpretar e ou trabalhar na área ou ajudar os surdos no dia a dia, né? Esse método que é para intérprete, a pessoa já sabe a Libras e entra no método. Lá dentro, eu vou aprofundar na cultura surda, na gramática da Libras. Então, lá dentro, eu vou trazer esse aprofundamento. Por quê? Porque o nível que um intérprete precisa de ter para interpretar é diferente. Tanto é que, quando a pessoa vai se tornar professor de alguma coisa, ela faz faculdade daquela área, para ela poder lecionar aquilo. Entende? Com a Libras, a lógica, às vezes, pode ser semelhante. Dá para aprender a gramática em apostilas? Dá. Eu recomendo alguma? Não. Por quê? Porque a maioria das formas como se encontra essas regras gramaticais na apostila, tudo compara com o português. Tudo. E aí você volta para a mesma questão de só comparar com o português. Mas a lógica da Libras é diferente. Então, a melhor forma de se aprender como é que funciona a lógica da gramática na Libras é estudando isso direto em Libras. Pode ser na Libras de forma sinalizada e pode ser na Libras de forma escrita. Como que eu aprendi a gramática? Como é que foi para mim essa questão do aprendizado da gramática? Eu quebrei a cabeça. Depois que eu já tinha quebrado a cabeça bastante, porque eu não tinha alguém para me guiar no processo, chegou uma época em que eu resolvi entrar para a faculdade de Letras Libras. É uma faculdade de letras. Igual tem a faculdade de letras, que a pessoa vai lá e se aprofunda para estudar inglês, para trabalhar com professor de inglês, para interpretar o inglês, eu fui lá e entrei para a faculdade de Letras Libras. Quando eu fiz isso, eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina, que é inclusive a mesma faculdade onde a Raquel se formou em Letras Libras. Eu fiz o bacharelado em Letras Libras, com foco em tradução e interpretação, e a Raquel fez a licenciatura em Letras Libras, com foco no ensino da Libras. O que isso significa? Significa que o nível que a gente foi buscar esse conhecimento é um nível mais profundo, mas também significa que, durante o tempo em que eu estava estudando ali, ou que a Raquel estava estudando, o foco da universidade, uma universidade de letras com habilitação em Libras, o foco dela é formar
professores, pesquisadores ou intérpretes. No caso do bacharelado que eu fiz era focado em tradução e interpretação. Lá dentro teve disciplinas de Libras, teve disciplinas de linguística, teve disciplina de morfologia, sintaxe, de semântica, de pragmática, fonética e fonologia, essas coisas da área da linguística. Porém, o ensino que eu tive na época, e eu vi o de Raquel também acontecendo assim, é muito comparativo com o português. Vamos ver como é que é isso no português. Agora eu vou te dizer como é que é a Libras. Aí te dá um caminhão de coisas mostrando como é no português e gotinhas ali mostrando como é na Libras. Entende? Mas ali eu peguei a base. Mas teve uma coisa que eu aprendi no Letras Libras, na verdade que eu comecei a aprender no Letras Libras e busquei depois, porque eu vi que o negócio era fantástico, que é um negócio chamado escrita de sinais, chamado internacionalmente de Signwriting. Cara, a escrita de sinais virou a minha cabeça. Abriu assim, ó, pum! E foi assim, rápido, simples. Por quê? Eu tinha tido um primeiro contato com a escrita de sinais, depois eu aprendi um pouco na faculdade, mas eu queria aprender mais. Eu tentava passar isso aí para a Raquel, e nessa época a gente já estava casado, eu tentei fazer um estágio na universidade, mas aí não me deram resposta desse estágio, e aí eu fiquei assim e tal, mas eu queria muito aprender a escrita, muito, muito, muito mesmo. E aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar por conta própria. E no que eu fui pesquisar por conta própria, peguei material da Alemanha, da Arábia, usou a escrita de sinais lá, Japão, enfim, de várias outras línguas de sinais. Eu não sei ler japonês, eu não sei ler alemão, mas ali tem a escrita de sinais. E aí, o que eu fiz? Eu organizei isso aí tudo. Eu debulhei esses materiais. E eu fui passando isso para a Raquel. Na época eu contei, era mais de 17 mil arquivos que eu tinha sobre a escrita de sinais. E aí, a gente estudando isso aí, de repente, a Raquel olhou para mim, a gente tinha um pouco mais de um ano de casado, ia fazer um ano de casado. E aí, de repente, a Raquel olhou assim para mim, na época eu tinha pesquisado, ia fazer um ano, depois, quando isso aconteceu, foi mais ou menos agosto, né, de 2011, então já tinha um pouco mais de um ano de casado. Aí, a Raquel olhou para mim e ela ficou assim, sabe, com o olho arregalado assim, olhando assim, impressionada. E aí eu fiquei assim, sem entender. Aí a Raquel falou assim, você está sinalizando de um jeito diferente, está mais claro. Tem alguma coisa diferente do seu jeito de sinalizar. Eu estou te entendendo com mais clareza. Você está sinalizando com mais clareza. E aí, a gente não tinha percebido. Aí eu comecei a observar que ela também estava sinalizando com mais clareza. As poesias dela estavam mais claras, mais bonitas, mais bem estruturadas. Tinham rimas. Em Libras tem jeito de fazer rima também, a gente fala disso outro dia. Mas tinham rimas assim mais bonitas, sabe? E aí a gente percebeu que a gente não sabia como, mas a gente sabia que era escrita de sinais. Entende? E aí por causa disso, a gente começou a pesquisar mais a fundo, a estruturar. E aí, eu falei assim com a Raquel, olha, não tem jeito. É a escrita. É a escrita. A gente não sabe como, mas a gente sabe que é a escrita. A gente precisa de sinais para as pessoas. Elas precisam de encontrar esse negócio. E aí a gente começou uns primeiros rascunhos ali, que depois acabou se tornando o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Por que sem mistérios? Porque na época, cara, as pessoas olhavam, isso aqui é difícil de aprender, isso aqui não vai não, isso aqui é difícil, isso aqui não é completo. Ficavam com esses tanto de mimimi na época. E eu e a Raquel descobrimos que as pessoas ficavam com esses mimimi, por quê? Porque os materiais que tinham disponíveis em português estava superficial, estava desatualizado. No mundo já tinha evoluído, já tinha regra ortográfica, já tinha uma lógica de como é que usava, entendeu? Até aqui na gaveta aqui, ele não sai daqui. E aí a gente publicou, essa aqui é a segunda edição dele. Aqui no livro, a gente foi colocando umas histórias, né? Ele vai mostrando sinais por sinal, mostra aqui, deixa eu mostrar aqui. Ele vai mostrando aqui as fotos, e como é que faz cada coisa, como é que escreve cada coisa aqui. Aí eu mostro aqui como é que escreve à mão também, porque tem como escrever no papel e no computador. E aí eu fui fazendo assim, a gente foi
mapeando de fato a escrita, como aplicar ela para Libras. Então, esse livro nosso foi a primeira publicação brasileira específica sobre a escrita de sinais. Ela já era utilizada no dicionário Capovilla, né, o Date Libras, na época, era. Mas o nosso é específico. Fala só disso, entende? E passo a passo. A gente identificou uma forma, a gente desenvolveu um método para ensinar ela pouquinho por pouquinho. Começando pelos símbolos, pelos grafemas da escrita mais importantes e mais usados. Eu acho que eu sou meio neurótico com esse negócio de passo a passo, sabe? Eu gosto tudo passo a passo. Então, no livro, ele é passo a passo também, entendeu? Ele vai mostrando cada coisa, tem os exemplos, tem as fotos. E aí, o que acontece? Quando a pessoa vai avançando, chega na parte onde tem os textos escritos em Libras. Tá vendo? Agora, o legal é que esses textos escritos em Libras, eles usam os sinais que a gente já tinha mostrado antes como é que escreve. Então a pessoa chega aqui, mesmo que ela não sabe nada de Libras, cara, é doido isso. Ela não sabia nada de Libras, ela chega aqui e ela consegue fazer os sinais. Por quê? Porque antes já tinha os sinais mostrando lá como é que faz, como é que escreve, o que é o que, tá vendo? A cabeça aqui, tem as fotos, entendeu? Aí o que acontece? A gente identificou uma forma de mostrar a gramática de forma simples, usando a escrita. Porque no português, na escola, como que a gente estuda a gramática do português na escola? Escrevendo. Escrevendo. A gente escreve as palavras, escreve as frases, escreve os textos. Aqui é a mesma coisa. Escreve os sinais, escreve os textos. Entendeu? Só que aí a tecnologia foi evoluindo. Hoje em dia, o livro, por exemplo, pelo menos nessa data, ele está disponível somente na versão digital. A gente não produz mais a versão física. Para logística de correios, essas coisas assim. Mas tem a versão digital, que aqui, ó, tem as expressões faciais. Então, o que funcionou melhor para mim e para Raquel também, mesmo ela sendo surda, de entender, de se aprofundar na gramática, foi justamente a escrita da língua de sinais. Na faculdade ajudou? Ajudou. Por quê? Porque a gente já sabia a língua. Entende? Mas a escrita, ela permitiu um nível de aprofundamento diferente. Tanto é que a gente entra na escola para quê? Para aprender a ler e escrever. Aprender a ler e escrever. É para isso. Que, no fundo, você está aprendendo a gramática. Essa é a lógica. Primeiro você sabe a língua e depois você aprende a escrever. No caso da Libras, o método que a gente desenvolveu para o livro, até quem não sabe Libras consegue ler o livro e consegue entender. Entendeu? É muito louco. Por quê? Por causa dessas características da cultura surda, essa lógica visual. E ali, como a gente já tinha essa bagagem, né, de profundidade na linguística na Libras, a profundidade na gramática, em cada aspecto da Libras, quando a gente escreveu o livro, a gente tomou esse cuidado de aplicar ele a Libras, de explicar, olha, se escreve dessa forma, porque na Libras a lógica se faz dessa forma, entende? Então, assim, é uma forma de aprender mais sobre a gramática também. Agora, para quem gosta de coisa muito técnica e tal, cara, vai lá no Google, gramática da Libras. Você vai encontrar 1001 coisas de gramática da Libras lá. O problema disso é o tipo de ancoragem que se faz. Os exemplos são todos baseados no português. Os livros têm lá exemplos em português. Não é Libras, entendeu? Tipo, a Libras é fascinante. Estudar a Libras em Libras, é fascinante, cara. É fascinante. Porque ela é uma lógica diferente de ver o mundo, entendeu? É uma lógica diferente de ver o mundo e torna a coisa assim muito, muito, muito mais clara. Muito mais clara. E se você também descobriu algo novo que trouxe mais clareza para você no caminho da Libras, aperte curtir para eu saber que de alguma forma esse conteúdo contribuiu com você para que você possa continuar se desenvolvendo. Deixa aqui abaixo seu comentário, pode colocar suas perguntas, também aquilo que você descobriu assim, que mais chamou a sua atenção. E se inscreve aqui no canal, vai lá, aperta o botão vermelho, se inscreve aqui no canal, badala o sininho, para que você seja avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá!